Psiquiatra homeopata Luísio Andrade, bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes, internautas. Vamos falar rapidamente aqui sobre a questão do sentido da quaresma, né? Que é um sentido de reflexão depois do Festival da Carne, do Carnaval. Um momento de reflexão, não de tristeza, tá, gente? Não de infelicidade, mas sim de recolhimento para uma reflexão e os projetos para o em breve, né, Eduardo? Que a gente sempre tem que ter à noite para depois o dia ser tão comemorado. Então essa questão do ciclo é muito importante, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, deu prosseguimento ao pedido de reconhecimento da sentença no Brasil do jogador Robinho, condenado a 9 anos de prisão por estupro pelo Poder Judiciário lá da Itália. Com a ação, o jogador pode cumprir pena em território brasileiro. Robinho foi condenado pelo crime de estupro contra uma mulher albanesa em uma boate de Milão, lá na Itália, em 2013. A sentença definitiva saiu 9 anos depois, em janeiro de 2022. Maria Tereza de Assis, do STJ, também determinou que a Procuradoria-Geral da República informe o endereço para que Robinho seja citado. A ação foi apresentada pela República da Itália por meio de tratado de extradição dos dois países. Eduardo. Doutora Luísio Andrade, na sua opinião, é cadeia? Eduardo, olha, eu tive que fazer uma reflexão na minha vida quando fui convidado a participar do Conselho de Criminologia e Política Criminal, que é um conselho que estuda essas questões das punições e da forma de fazê-lo. E eu fiquei surpreso, Elias, quando vi que a maior pena que existe no Brasil para um crime, nas 4 instâncias, né? A primeira instância, que é o juiz, depois o tribunal, até o Supremo, são 30 anos. Só que o máximo que a pessoa cumpre de pena, Eduardo, é 1/6. Então 30 anos vira 5. Para cada 3 dias que a pessoa estuda de manhã e trabalha à tarde, ela poupa 2 dias da pena. Poupa, que eu falo assim, ela cumpre. Então, né? O máximo por um crime de 30 anos de sentença são 5. Quando você tira 2/3, vai ficar em torno de 2 anos, 2 anos e pouco. Né? Então esse cumprimento da pena é fundamental, pensando que uma pessoa como ele não vai ficar 9 anos preso, mas vai ter que fazer uma reflexão. O que eu sempre falo com você aqui, Eduardo, falei várias vezes e repito, é que a distância entre o mal feito, entre o inadequado e a pena é muito grande, né? Então quem era o Robinho de 9 anos atrás? Era um outro Robinho. Então quem está sendo punido agora é vamos dizer, o herdeiro daquele Robinho que era outra pessoa. Então assim, nós hoje temos um sistema que são as APACs, Eduardo, Associações de Proteção ao Condenado, que são crimes, né, considerados, não é o caso desse crime dele, de menor poder ofensivo. E a pessoa, então, às vezes até começa o cumprimento da pena em regime fechado e vai para a APAC. Na APAC, são os próprios presos que administram. É um sistema moderno de você cumprir a pena com respeito aos seus direitos. O que eu não concordo, Eduardo, é com esse sistema, que a pessoa, quando é jogada dentro da cela, ela vira objeto de todo tipo de violência, de todo tipo de aprontação. Doutor Luiz, o senhor falou da APAC. É muito bacana. E o Eduardo é um cara que defende a APAC há muito tempo. 24 anos. Muito tempo. É um sistema muito mais inteligente, né? E você ter o sistema de auto-administração, né? Você ocupa eles porque cada um tem uma função no processo da APAC, né? E você tem essa progressão, né? E o doutor Paulo foi quem instalou a primeira de Itaúna, né? O modelo é baseado no senhor italiano que criou a ideia, né? E aqui em Minas, Itaúna foi a primeira, hoje a gente já tem várias, né? Precisa de ser mais incentivado, porque... Não, é muito legal. É caro, né? Não é fácil, mas poxa, né? É caro para implantar, mas na manutenção, você com 3 anos de funcionamento de uma APAC, você desconta tudo que foi investido, você recupera. Né? E são pessoas que saem realmente com uma reflexão sobre a vida. Que é a questão da quaresma, né, Aline? Que é a questão de você fazer uma reflexão, de você fazer um ensimesmamento, você trabalhar com outro tipo de valor que não essa questão só do prazer intenso, né? Então, é mesmo o pós-carnaval. Esses 40 dias, antigamente a gente usava o termo quarentena, né? E para você fazer uma revisão de coisas, inclusive questão de doenças, né? Tinha uma quarentena, que era o período para a pessoa recuperar a saúde. Então eu penso que a quaresma, mesmo que não seja uma coisa assim
percebida por todo mundo, mas fazer alguns jejuns é importante, né? Porque é no jejum que a gente percebe o quanto que uma determinada coisa, a gente gosta de uma determinada coisa. No que você faz jejum, você dá um valor maior, né? E fora que tá todo mundo intoxicado também, né, do carnaval. Esse Então é bom até carnaval fisicamente, todo mundo aproveitou muito, né? Dá um tempo, né, Aline, assim, isso pra mesmo. desintoxicar. Bebida, comida, ou farra, ou excesso de sono, porque você sabe, Elias, que o sono dá ressaca, né? Se a gente dorme demais, porque tem o cortisol, que é o hormônio da atividade. Quando a gente dorme, o cortisol fica muito baixo, então a gente fica cansado, a gente fica, como diz na gíria, chapado de tanto descansar. Né? Por isso que a física diz, então, Eduardo, que tudo que acontece na natureza que se conhece tem a respiração, a expansão e o recolhimento. Né? Por isso que essa questão do verão e do inverno, a questão do dia e da noite, é uma coisa tão importante da gente ver nisso um ciclo natural, e não falar, eu só gosto do dia. Né, minha mãe, ela tem essa característica, ela fala assim, quando o dia está nublado, fala, nó, que dia feio. Eu falei assim, que isso, mãe? Tá fresquinho, né? Porque a gente tem essa questão sempre da luz. Dá ressaca também. Da ressaca. E é o cortisol, que é o hormônio da atividade. Né? Eles hoje chamam ele de hormônio do estresse, mas não é verdade. Ele está aumentado, Aline, no estresse, tá? Mas é o hormônio da atividade. Quanto mais cortisol tem no sangue, mais acordado a gente está. Quanto menos cortisol, mais sonolento a gente está. Ele é produzido pelas suprarrenais, essas glândulas que tem em cima dos rins, e o momento que ele está no máximo, no pico dele, é quando o dia clareia. Ele é fotossensível. Ele começa a ser produzido, às 3 da manhã. Então, às 3 da manhã, o organismo começa a se preparar para acordar quando o dia clareia. Se você se levanta em torno da hora que o dia clareia, Eduardo, como você fez muitas vezes até antes do dia clarear, não é o desejável. O desejável é você não ter despertador. O dia começou a clarear, o seu despertar ser despertado pela claridade, né? Pela luminosidade. E se a pessoa não se levanta, quanto mais ela vai ficando na cama, mais sono ela vai ter e mais cansada ela fica. E tem um texto, 3 frases que encontraram no ano 900 numa igreja na Itália, um anônimo, não está vacinado, e ele fala assim, toda manhã na África, uma gazela acorda, e ela sabe que terá que correr mais do que o leão, senão morrerá. Aí ele dá, toda manhã na África o leão acorda, ele sabe que terá que correr mais do que o leão, do que a gazela, senão morrerá de fome. Ele fala assim, quando o dia surge, não importa se você é um leão ou uma gazela, é bom que comece a correr. Já passei dos 40, mas a vida começa aos 40. Já passou dos 40 com dinheiro e bonitão. É bom, não é? Bom demais. Agora imagina Luiz Andrade, mais de 60 e bonitão e com dinheiro. Olha pra você ver. Olha lá, ó. E aquela cabeleira? Aquela cabeleira? É para a estampa da combinação da blusa com o colete pullover. É estiloso. E o príncipe, Eduardo, protegido pelo anjo da guarda, protegido pelo plano espiritual. Bom demais. Polícia procura pelo fisiculturista que tentou matar a companheira aqui na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Como aconteceu no apartamento do suspeito, identificado como Weldrin Lopes de Alcântara, 44 anos, que atirou contra a companheira de 37 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, motivação seria uma suposta traição, mas no BO não fala quem teria traído quem. Fato é que essa mulher veio até aqui e acabou levando 4 tiros. Os disparos não atingiram, em princípio, pontos vitais. Teve um até na nuca, mas pelo que parece foi de raspão. Ela ficou aqui gritando por socorro. Nós estamos aqui no bairro Liberdade, bem perto da UFMG, e ali os vizinhos ouviram os gritos de socorro e a gente conversou com alguns mais cedo. Eles disseram que acreditavam tratar-se de um assalto, mas na verdade era essa questão passional. Alguns então socorreram essa mulher, que segue internada no Hospital João 23, e também consta o boletim de ocorrência, Eduardo, que tinha informação de uma criança dentro do apartamento, e esse homem, quando fugiu, trancou o apartamento. Por base nessa informação, a Polícia Militar teve que arrombar o imóvel, mas também no BO não fala se havia ou não criança efetivamente. Falava apenas essa possibilidade de ter uma criança. Mas dentro do imóvel foi encontrado o revólver calibre 38 utilizado no crime. Polícia Militar então recorreu ao helicóptero Pegasus,
também recorreu ao serviço da Roca, porque o homem saiu aqui na rua Flor de Júpiter e entrou numa área onde o pessoal aqui faz caminhada, embrenhou-se em um mato e acabou fugindo. Não foi encontrado ainda. Em princípio, o estado de saúde da vítima é considerado estável. Felizmente, ela vai sobreviver, ao que tudo indica. Agora falta só encontrar o autor do crime. Repórter Oswaldo Diniz. Ô, Luiz Andrade, Vossa Excelência, que estudou muito a medicina alternativa à alopatia, né? A homeopatia, que trata o ser humano por inteiro. O senhor que tem décadas de estudo da cabeça, da mente humana, do que se passa lá dentro, consegue compreender esse tipo de ocorrência, doutor? Na verdade, Eduardo, os gregos, né, a época de Hipócrates foi 450 anos antes de Cristo, que foi o pai da medicina ocidental. Tem a medicina ayurvédica, indiana tradicional mais antiga, medicina chinesa mais ocidental, da Grécia para cá. Hipócrates falava que todos nós temos uma energia ou força vital que faz assim, uma proteção, uma blindagem do nosso equilíbrio mental, emocional e físico, né? E ele chama de simile uma substância, Eduardo, que aperta e ajusta o nosso parafuso central. A gente até brinca de falar que quando seu parafuso central está ajustado, melhora chulé, careca, feiura, chatice, falta de dinheiro. Eu estou pondo velhice também, que eu tô... Meu tempo de menino, gente, não se via velho, idoso em Belo Horizonte. Você tinha que ir no Rio de Janeiro. Aquela expressão parafuso solto faz sentido. O parafuso central tem que estar ajustado. Não pode estar muito apertado nem muito folgado. Não tinha velho aqui em Belo Horizonte, não? Não tinha idoso em Belo Horizonte. Você tinha que ir no Rio de Janeiro para ver idoso. Aí quando eu fui estudar em Buenos Aires, aí eu vi velho como fosse. E hoje em Belo Horizonte, realmente, assim, o número de idosos é muito grande. E o que me dá, Eduardo, um pouco de aflição é ver que as pessoas estão mal cuidadas, as pessoas estão decadentes, as pessoas estão depressivas. Então nós precisávamos de ter um sistema a palavra asilo, ela traz um mal-estar, mas um sistema de abrigamento, que a pessoa que não tenha família, ou que a família seja pouco numerosa, que ela não tenha condição então de ser cuidada por esses familiares, tinham que ter os locais, Eduardo, com dignidade, né? Com dignidade, com ocupação, com uma alimentação bacana, né? Então, realmente, assim, essa questão do parafuso central, voltando à sua questão, quando o parafuso central está ajustado, a pessoa, ela não fica perfeita, que estando humano, nós não vamos ser perfeitos, não, mas ela fica muito mais adequada, muito mais equilibrada e muito menos agressiva, Eduardo. Então, quanto mais agressividade, mais sinal que essa pessoa que está cometendo agressividade não está bem resolvida consigo mesmo. E o objetivo, repito, não é a perfeição, tá, gente, mas é a adequação, né? Eu já falei aqui com o Eduardo, Elias, que para mim hoje não existe o certo e o errado, o bom e o ruim. Existe o adequado e o inadequado. Se você está com sede, o adequado é um copo d'água. Se você está com fome, é um prato de comida, né? Sim. Então, essa questão de o parafuso central, ou seja, a nossa consciência, Eduardo, porque tudo começa pela noção, que é a consciência, que gera a possibilidade do livre-arbítrio, que são as escolhas, né? Agora, quando a pessoa está com a cabeça quente, quando está com o parafuso quase fundindo, realmente o que acontece são coisas absurdas, né? A chacina lá do Mato Grosso, lá de Sinop, né? Onde, porque perdeu um dinheiro num jogo de sinuca, os dois voltam e matam 7 pessoas, sendo que uma tinha a ver, foi o cara que ganhou o dinheiro deles, mas o resto não tinha nada a ver com o P. Você vê que é um desgoverno completo, um parafuso completamente defeituoso. Teve confusão, viu? Porque agentes da Guarda Municipal tiveram até que usar spray de pimenta para conter um tumulto na noite de ontem, durante a apuração das escolas de samba aqui de BH, lá no Mercado da Lagoinha. A briga ocorreu entre integrantes das escolas Imperatriz de Venda Nova e Canto da Alvorada. A escola de samba Acadêmicos de Venda Nova foi a campeã do grupo especial com o enredo África, Mãe Ancestral dos Impérios Gloriosos. Essa escola teve 14 alas, 4 carros alegóricos, 800 componentes, recebeu R$90 mil de prêmio. Só para registrar, em segundo lugar ficou a escola Estrela do Vale, que recebeu 50 mil, e terceiro a Canto da Alvorada, que recebeu 25 mil. Mas, infelizmente, Eduardo, esse espetáculo aí tão bonito terminou com essa briga, né? A Luiz Andrade e o Edmilson estão mandando abraço para todo mundo de Nova Lima. E o que o senhor tem a falar sobre essa briga aí? Olha, qualquer briga é detestável, né? Porque a agressividade, Eduardo, é um instinto de defesa, de proteção. Só que quando ela se transforma em violência, ela vai então cumprir um outro papel, que é o papel do egoísmo, da autorreferencialidade. A autorreferencialidade quer dizer a pessoa só pensa em si, nos seus interesses, a pessoa que não quer nem saber o que vai no interesse do outro.
E esse tipo de contexto, né, quando existe uma disputa e ela descamba para agressividade, descamba para violência, é uma coisa que traz na gente um sentimento muito ruim, Eduardo, porque como todos nós temos essa tendência à agressividade, quando você vê, você mobiliza dentro de você uma química cerebral e emocional que nos desgasta muito, que nos animaliza, que nos traz um tipo de sentimento que é um sentimento de pouca evolução, de pouco desenvolvimento espiritual. Por isso, sempre que eu vejo uma cena de violência, a gente tem visto essa questão um ano lá da maldade do Putin, eu nem chamo de guerra de Ucrânia, sabe? Porque não é a guerra da Ucrânia, né, Elisa? É uma maldade de um sujeito que tem uma mente pervertida e que, por questões de egoísmo, por questões de ganância, invade outro país e mata civis sem o menor respeito pelo básico que é a convivência harmônica entre os seres humanos. Uma pesquisa inglesa traçou os 5 melhores países para a criação dos filhos, se baseando no bem-estar infantil e levando em conta dados do Unicef. O Japão é um dos países mais seguros para as famílias e as crianças costumam andar sozinhas, né? Vão para a escola sozinhas. Já um dos maiores atrativos da Estônia para as famílias é o sistema educacional. A Espanha está bem colocada também no que se refere ao ambiente em torno das crianças e ao bem-estar da saúde mental dos pequenos. As famílias podem também facilmente entrar em contato com a natureza, Eduardo, na Finlândia. E a Holanda oferece benefícios como licença maternidade e paternidade aí de até 6 meses para quem teve filhos. Diferente aqui no Brasil, né? Que a mãe são 4 meses e o pai 5 dias, né? Conhece algum desses países aí, doutora Luiz? Gostaria de criar filho lá? Olha, como toda faca tem 2 legumes, a gente sabe que tem lugares que têm condições melhores em certos aspectos e outros nem tanto, né? Por exemplo, o Japão é um país onde tem condições assim completamente acima da média. E o índice de quadros depressivos no Japão, de quadros melancólicos e até de autoextermínio, de suicídios é muito grande. Isso. Por que isso? Porque se falta motivação, e muitas vezes, Eduardo, a falta serve de estímulo. Né? Não a falta excessiva, tá, gente? Não é o excesso de falta. Mas quando falta alguma coisa, esse estímulo da busca, do querer mais alguma coisa, que a vida, Elias, para ter sentido, tem que ter o que sustente o sentido da vida. E quem sustenta o sentido da vida são duplas de pilares, a família e os amigos, o trabalho, o estudo, a ocupação, enfim, e o lazer. Né? Alguma prática espiritual, né, gente? Não adianta só falar que acredita em Deus, você tem que praticar de alguma forma consigo mesmo, né? Não precisa de ter o coletivo aí, mas do ponto de vista prático, acreditar verdadeiramente em alguma coisa do plano espiritual e os prazeres da matéria, né, Elisa? Então, assim, a gente tem que construir nesses pilares de sustentação, a gente precisa de ir construindo isso. E, às vezes, o excesso de facilidades, Elisa, o excesso de mordomias vai desanimando, porque se não tem o desafio, você fica meio bochochô, fica meio devagar, né? E eu hoje concluo, né, depois desse tempo de observação do ser humano, e não fui, Elisa, para a psiquiatria querendo entender a loucura, que eu não sou doido de querer entender a loucura, mas sim a minha busca era de entender como que algumas pessoas com menos condições de vida, menos favorecidas, eram mais felizes do que pessoas com muitas condições. Perfeito. Hoje a minha conclusão é a seguinte, Elisa, o excesso da falta e a falta da falta levam a pessoa a quadros psiquiátricos, a quadros emocionais graves, né? O excesso da falta é você não ter condições mínimas de sobrevivência, de habitação, de alimentação, de carinho, de amor. E a falta da falta é quando não te falta nada. Aí então o tédio, a falta de sentido para a vida vem porque você não praticando, não exercendo o esforço, você não tem o que comemorar. Se você não fez nada... E o Japão é um lugar onde tem os longevos, né? Aqueles idosos que vivem 100 anos. Mais de 100 anos. Nas ilhas, principalmente, que ficam longe da movimentação. Lá de Tóquio, né? E a comida também, que eles plantam e comem ali. E você sabe que é das profissões mais bem remuneradas, né? Profissões que não são da sofisticação tecnológica, são os cuidadores, os acompanhantes de idosos, né? Eles têm, assim, um volume minha mãe tá de... com 83 anos, 84. Nossa, ela não quer alguém com ela, mas agora ela vai ter que ter. Precisa. Aí, às vezes, né, porque traz um mal-estar a ideia de um cuidador. Cuidador porque parece, né, que realmente a pessoa está... alguém estranho dentro de casa. Tem gente, né, minha mãe completou 90 anos no sábado passado agora, dia 11, então ela tem uma cozinheira que funciona como acompanhante, não é cuidadora, porque ela não é cadeirante, coisa e tal, mas você precisa de ter... E ela dorme lá? Dorme de segunda até sexta-feira, no sábado e domingo vai outra pessoa, né? Então, esse acompanhante, sim,
o reconhecimento da necessidade, né? Agora, o que eu penso, Eduardo, é que, vendo esse menino aí no vídeo, né? Quando a gente consegue, eu acho assim um grande mistério para a gente atingir, quando a gente consegue transformar a obrigação em curtição, aí você muda a chave, você consegue fazer uma mudança de paradigma, uma mudança de modelo, Eduardo, porque a pior coisa que existe é ser escravizado pelas obrigações. Agora, se você faz uma leitura diferente, né? Que é que nem isso, tomar banho, né? De menina, a gente tem meio preguiça de tomar banho. Eu corria, jogava futebol. Minha mãe estava dizendo, vocês estão com cheio de frango de mercado, né? Porque ficava aqueles frango lá tudo junto lá e suando. Mas tinha aquela questão de que achava chato tomar banho porque era obrigação. Então a gente tem uma revolta com relação às coisas obrigatórias, mas se a gente vê, Liz, essa habilidade, essa criatividade de transformar uma obrigação em uma curtição, né? Pensando que na hora que você termina, a gente falou da importância do esforço, da importância da pessoa batalhar, né? Seja no corpo físico, quando você faz atividade física, quando você pratica um esporte, seja no estudo, a leitura, você aprender coisas novas, né? Você ajudar o próximo, né, Elias? Que é uma coisa assim completamente acrescentante, né? Então é uma cultura, né? Quando você fala do treinamento das crianças, é porque a gente nasce puramente instinto, puramente animal. E é o treinamento através não só desses básicos de tomar banho, de cuidar da higiene, de cuidar da saúde, mas também os processos que dizem respeito a esse cotidiano, que precisa de lavar vasilha, que precisa de aprender a cozinhar. Lá em casa. Né? Esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz, vive novo romance. Eu falo, ele morreu? Ela falou, não. Ela arrumou outro. É assim mesmo? A fila anda? Ô, Eduardo. Eu cuido de você, mas com o outro. Ah, Eduardo. Ei. Vida que segue. Vida que segue. É melhor do que ela envenenar a Cruz. Então, que sejamos sinceros. É melhor que veneno, Luiz André. Olha, uma coisa é fato, a chance do Arlindo Cruz estar percebendo isso é mínima, Eduardo. Eu vi na homenagem, né? Ele inclusive está com os olhos estrábicos, você vê que... Perdido, né? Então, né? Dentro da teoria de que o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Menos mal. Mas eu penso que ela poderia separar, né? Judicialmente, para poder dar uma sequência, né? Repara que é o seguinte, uma criança que chega em casa, tá vendo lá? Ó, ele está abrindo a porta, entrou, tirou a mochilinha dele, olha lá. Pegou os chinelinhos dentro de casa, já vai tirar os sapatos dele, já vai botar para secar. Tá os japoneses não andam de sapato dentro de casa. A gente fazia isso durante a pior época da pandemia. Desaprendemos isso. Isso é educação. Agora o que ele vai fazer? Agora ele vai botar as meias para lavar. Quer ver? É a meia? Acho que agora é a meia. As meias que ele estava usando. Ele já põe para lavar. Ele mesmo. Parece um brinquedo. E botou um sabãozinho em pó, viu? Olha lá, parece um brinquedo e uma maquininha de lavar. Tá brincando de lavar. Agora vamos ver qual que é a próxima atividade dele. Olha, Aline, eu sei que tem mais intimidade. Olha lá, agora ele está lavando as mãos. Narra aí, Aline. Agora ele está secando, já lavou as mãos, agora ele vai sentar para estudar, né? Isso. E já pega ali deve ser o para casa dele, né? Porque no Japão deve ser tudo... a escola já mandou para casa dele. Para casa online. Isso, está lá sentadinho estudando. Agora ele entrou e vai preparar alguma coisa para ele comer. Exatamente. Eduardo. Vai lavar as mãos e preparar o almoço. Isso. E como é que você vê esse negócio, gente? Que assa, que frita. Airfry, que as minhas filhas amam. Isso. Que é prático, né? Aí ele tá colocando ali a comidinha. Aqui é o arroz, tá vendo? É o arrozinho. Ali é uma panela de fazer arroz. Ele cozinhando arroz. Que é seguro. Não tem problema de fogão. Isso. Bem lembrado, Elias. Não tem nada ali que põe em risco isso mesmo, integridade física. Agora, para quem não está no YouTube, está fazendo um milho. Ele está fervendo sem precisar de ligar o fogo, tá vendo? Vamos ver o que ele vai fazer com o ovo. Vamos ver. Botou ele vai cozinhar tudo junto ali. Tudo junto. Botou todas as comidinhas que são preparadas, né? Pré-prontas. Isso. Se você não está no estudo, nós estamos narrando para você. O menino está fazendo isso. Está fazendo quantos anos que tem, Elias? Ele deve ter uns 9 anos. Uns 9 anos. Entre 7 e 9 no máximo. Entre 7 e 9. Agora ele está fazendo fritou um bife. Ele fazendo tudo em maquininhas, assim, absolutamente adaptadas à idade dele, né? O tamanho dele. Sem usar fogo, sem gás, né? Nada disso. Assando salsicha. Risco zero para ele. Isso aí. E agora já está comendo, olha lá. Aí o telefone toca é a mamãe. Eu acho que ele deixou preparado para a família a comida. Exatamente. Muita comida. Agora a mãe dele falando com ele, ligou para ele, tá assim, ele saiu lá, Eduardo não tá entendendo, não, mas é isso, mamãe, eu te amo, beijinho. Tudo aqui preparado. E a mãe falou assim, amor, ao chulé, hein?
E ele deve ter falado, volta logo para casa, senão a comida vai esfriar. Muito bem treinado. Não é legal? Muito legal, muito legal. Agora põe a comida já lá, já Ele vai ainda arruma a cozinha. lá vai arrumar, lavando tudo, lavando Isso é tudo. importante, né? Lavando tudo, botando uma máquina de secar, não é isso? Isso mesmo. O que é agora? Não sei o que é aquilo, não. Tá, continua lá no Ele processo. vai fazer um café, será? Um cafezinho? Eu acho que não, acho que está lavando. Não sei. Lavando os produtos. É o suco, né? Aí vai beber água. E agora? É isso aí. Fechou. Acabou. A Luiz Andrade, enquanto a gente tinha isso, eu ficava aqui pensando. É claro que muitos brasileirinhos, milhões, não têm sequer casa. Sequer casa. Mas esse é o presente e o futuro, né? Mesmo para as crianças pobres, tudo vai simplificar. Assim, um dia você sonha com isso? Essa é uma evolução desejável, uma evolução possível, né, Eduardo? E uma evolução que vai trazer para nós mais tempo para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque quando você fica muito escravo só do básico, né, Eduardo, você não evolui, né? Se você não tem tempo para pensar, se você não tem tempo para refletir, você fica na mesmice, né? É o que se usa a expressão mais do mesmo. O que quer dizer? Você repete diariamente, levanta, toma café, sai, trabalha, estuda, volta, uma coisa da rotina. Então nós precisamos de ter a utilização do tempo, já que viver, gente, antes de ser um desafio, é uma oportunidade, né? A gente precisa de fazer essas coisas que são tão necessárias para o cotidiano, gastarem menos tempo da Muito nossa bom, vida. perfeito. Até sexta que vem, se Deus quiser. Deus Isso. quiser, Vamos então aproveitar o deixar novamente o estímulo, gente, alguém que, né, que queira fazer uma evolução, prometa-se algum jejum de alguma coisa que possa ser diminuída na quantidade, não necessariamente não fazer, mas pelo menos diminuir. Esse esforço vai ser recompensado, vocês vão ter a alegria do que a gente chama de prometer para si mesmo e tentar ir cumprindo. Quem Boa quiser semana. conhecer